Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, o livro de hoje é Fantastes ou Fantastes, não sei como se fala. Eu falo Fantastes, parece, sei lá, uma coisinha meio os gostos dos fantasmas. Mas enfim, eu já vi várias pessoas falando Fantastes. Ele é um livro que influenciou, é muito famoso porque ele é um livro de... Ele tem muitas características, mas a gente pode falar que é um livro de contos de fadas e que vai ter uma influência muito grande na formação de crianças inglesas. Então, a gente tem, entre essas crianças inglesas que leram esse livro várias vezes, o C.S. Lewis, o Tolkien. A gente tem uma influência também, não especificamente desse livro, mas a gente tem uma influência da amizade que o autor desse livro tem com outro autor muito famoso de outro livro infantil, que é o Lewis Carroll, que fez o Alice no País das Maravilhas. Então, é um livro que, assim, para quem gosta muito de fairy tale, né, para quem gosta muito de contos de fadas e esse tipo de história clássica, de fantasia, é um livro muito famoso, é um livro que vai ser a raiz de muita coisa depois que a gente vai conhecer. Quem foi que... Então, esse autor, o autor do Fantastes é o George MacDonald. Ele é um escocês, nascido em 1824, falecido em 1905, com 50 anos de idade. Ele foi filho de um artesão e cresceu numa família que prezava muito pela leitura. Ele foi uma criança muito doente, inclusive ele teve tuberculose na infância. Então, como ele era uma criança muito doente e ficava muito tempo na cama, ele se tornou um grande leitor. Ele lia muito desde pequeno. A família dele também era muito religiosa. Ele vai se formar na faculdade em Química e Física e por causa desse contato com o pensamento mais universal e científico, ele vai ter ali uns conflitos entre ciência e as crenças dele, até que em 1845 ele começa a estudar para se tornar ministro, né, da igreja lá que ele fazia parte, da religião que ele fazia parte. Ele vai, no final, trabalhar como pastor na Irlanda e na Inglaterra, até que em 1863 ele publica o primeiro romance dele. Ele publicou na vida vários livros, tanto romances quanto sermões cristãos, né? Não só livros de ficção. Ele foi, como eu falei, amigo pessoal do Lewis Carroll, vai influenciar diretamente o Tolkien e influenciar diretamente o C.S. Lewis, que, por sinal, eles chegaram a ter contato com ele, né? Conhecê-lo pessoalmente e tal. E ele mora há 20 anos também na Itália, fundando um estúdio literário lá. Mas antes de morrer, ele vai voltar para a Inglaterra. Então vamos lá. Essa é a biografia básica do George MacDonald. E foi o que eu consegui entender dele. Eu sei que depois de um tempo, o C.S. Lewis, o Tolkien não vai falar nada, mas o C.S. Lewis ele vai, em entrevistas, meio que falar que depois que ele cresce, ele tem contato com outro tipo de literatura tal, e vai, sei lá, amadurecendo seu gosto, ele percebe que talvez as histórias do George MacDonald não sejam as melhores no quesito fantasia. Mas ele ainda admira e respeita muitíssimo a pessoa do autor. Esse livro que ele vai criar, que é o Fantastes, ele é um livro que foi escrito em 58, ou seja, ele tinha os seus 34 anos, se eu lembro como faz conta, então não era um cara... se bem que ele morreu novo, né? 50 anos eu acho bem novo. Mas então ele não era um cara que estava no fim da vida. Ele está ali no seu ápice e ele escreve, então, uma história que é interessantíssima. Eu achei Fantastes, basicamente, um livro interessantíssimo. Principalmente porque o livro inteiro é muito claramente um sonho. É muito claramente, em sua linguagem, em seu estilo narrativo, uma narração onírica. Então, por exemplo, eu sempre falei aqui, muito abertamente, que eu gosto de muitas descrições, né? Sou fã de Tolkien por causa disso, por sinal. Sempre gostei de muitas descrições, porque eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho uma memória visual muito maior do que a minha memória auditiva, por exemplo. Então, quando eu leio um livro, as descrições me ajudam, então, a formar melhor na minha cabeça aquele cenário, aquela cena, e eu consigo, então, entender melhor a história, me conectar melhor com os personagens, né? Conseguir, então, angariar mais nuances da história para analisar, enfim. Eu gosto disso.
Quando a gente tem essa narrativa aqui no Fanteixes, você tem uma coisa que é muito comum a sonho. Não sei se você é uma pessoa que sonha muito. Quer dizer, tecnicamente todo mundo sonha todo dia. Mas não sei se você é uma pessoa que chega a lembrar de seus sonhos. Eu lembro muito dos meus sonhos. Eu faço muito sono REM, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso dormir, assim, no mínimo 8 horas por noite. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer depois que eu comecei a ficar muito doente é ir pra cama 10 da noite, com um livrinho, depois tomar uma coisinha quente, um baninho gostoso, passar um body splash perfumado e deitar. E aí, geralmente, 11h30, estou capotada e acordo 8h30 da manhã no dia seguinte. Isso tá me ajudando bastante. Então, por causa disso, eu acabo lembrando, faço muito sono REM, acabo de vez em quando acordando no meio do ciclo e é quando você se lembra, né, cientificamente, dos seus sonhos. Então, eu lembro muito de sonhos meus. E tem uma coisa nos sonhos que esse livro emula perfeitamente, que é essa coisa do, de repente, as coisas mudam. Como assim? Não sei se você já teve sonho em que você tá num lugar, aí você abre uma porta, sei lá, você tá num castelo, aí você abre uma porta, você tá no meio de uma floresta. Aí você começa a andar na floresta, de repente a floresta vira uma vila. Isso acontece muito nesse livro. A gente vai acompanhar um protagonista que ele vai para o mundo das fadas, ele ganha um móvel do pai dele. Ele fez aniversário, acho que era 21 anos, se não me engano, que é uma idade, né, meio que universalmente da vida adulta. E aí ele ganha eu acho que uma escrivaninha, né? Eu imaginei uma escrivaninha com várias gavetinhas, assim, essas escrivaninhas bem clássicas. Uma escrivaninha e do pai dele, que já falecido, que era pertencente ao pai dele. E ele também tá ali lendo umas histórias de fantasia, de contos de fadas para a irmãzinha dele. Ele vai dormir, a escrivaninha dele tá no quarto, quando aí, de repente, ele encontra, supostamente, começa a ouvir, numa das gavetinhas, uma fadinha, né? E aí, quando ele realmente acorda deste ir dormir dele, ele já acorda assim, a cama dele tá numa relva, ele tá numa floresta, entendeu? Então, assim, é uma situação em que você tem uma introdução quase como... Lembra um pouco, né? Esqueceram de mim, já, louca. A louca. História sem fim, que rima com Esqueceram de Mim. História sem fim, que você tem essa coisa da leitura e você entra no livro e aí, sabe, essa coisa que aí de repente você não sabe muito bem se é real ou se não é, porque o Bastian tá lendo, mas aí ele está no livro. Aqui é a mesma coisa, você tem a fadinha, mas aí você não sabe se realmente você tá dormindo. Só que aí quando você vai lendo o livro, a forma com que a história é contada, essa narrativa é contada em que, de repente, ele encontra uma coisa, de repente, tal pessoa vira outra pessoa, é claramente a forma com que sonhos ocorrem dentro da nossa cabeça. Então, para mim, é sempre muito claro que é um sonho. Tudo isso que Ai, como é o nome dele? Ânodos tá vivendo essa aventura dele. Aliás, Ânodos é um nome grego que vai, acho que significar... sem caminho, uma coisa assim. Eu sei que é um nome que não é escolhido à toa pelo autor desse livro. Enfim, esse estilo de história onde você está num mundo que é um mundo, entre aspas, real e de repente você, sei lá, cai num buraco como Alice e vai parar no País das Maravilhas, ou você dorme e acorda no mundo das fadas, ou você... lê o livro, de repente você dá um nome para Imperatriz Criança e vai para a fantasia. Hoje em dia nós temos um nome muito popular para esse tipo de história, chamada Isekai. Isekai é um estilo, é um nome obviamente japonês, e ele vai denominar as obras japonesas, animes e mangás, que vivem esse tipo de trope, que é o protagonista não escolhe cair neste mundo, mas ele cai, e aí ele vai viver essas grandes aventuras em um mundo que não é o mundo original dele. Então, isso é muito legal, ele junto com o leitor, ele vai aprender sobre os perigos daquele local, em quem confiar, as regras mágicas ou não daquele local.
Entendeu? Isso eu acho super legal. Eu gosto muito de Isekai, se a gente for usar essa expressão. Eu gosto muito de Isekai, acho que a gente tem grandes Isekais no mundo do anime, do mangá. Um deles é Inuyasha, que é super famoso da minha época. Embora eu seja uma menina muito mais de Sakura Card Captors e Sailor Moon. Mas você tem isso em várias histórias clássicas, principalmente de fantasia. Eu gosto muito por causa disso. Você tem, então, essa proximidade do leitor e do protagonista que vão aprender juntos as regras daquele novo mundo mágico. Acho isso fantástico. Outra coisa que eu gostei muitíssimo desse livro, ele é um livro que, assim, acontece muita coisa nas aventuras do Anodos, acho que é Anodos, nas aventuras do Anodos, dentro do mundo das fadas. Ele identifica o local como o mundo das fadas. Ele vai ter coisas que a gente já discutiu aqui em outros no livro, que a gente fala sobre contos de fadas. Você tem muitas dualidades, né? Então, ele é o bem, a sombra dele é o mal. Aí você tem a árvore do bem e a árvore das cinzas, que é do mal. Você sempre tem essas dualidades dentro da história, né? E você sempre tem essa coisa que também se repete, a gente também já viu isso. Ele precisa fazer tantas coisas tantas vezes, e aí não dá certo e tem que fazer de novo, de novo, de novo. Isso acontece em vários livros de fantasia, no próprio História Sem Fim também acontece, em que, né, vai construir, essa repetição vai construir o caminho desse herói neste grande mundo novo que ele está inserido. Mas uma coisa que eu particularmente gostei muito desse livro e que eu acho que dá muito mais peso nele e não faz com que ele seja apenas um livro de contos de fadas, é que esse livro ele tem muita citação. Ele tem citações ao mito, por exemplo, do Pigmalião, que, para quem não sabe, é um mito, acho que é grego, se não me engano, onde esse cara cria uma estátua do que seria a mulher perfeita, e aí os deuses dão então vida a essa estátua e eles se apaixonam. Esse mito do Pigmalião, que por sinal foi base para uma peça de teatro que eu amo, chamada Pigmalião, do Bernard Shaw, e que depois também dá origem a um dos meus musicais favoritos. Eu sempre tenho musical favorito, eu tenho muitos musicais favoritos, gente. Tem pelo menos 20 favoritos, assim. Mas é um que eu tenho um carinho muito grande, chamado My Fair Lady, já foi feito no Brasil 2 vezes, que é uma adaptação da peça Pigmalião e que, por sua vez, é uma releitura desse conto, desse mito. A gente também vai ter o aparecimento de um Sir chamado Sir Percival, esse foi muito louco, porque eu já tinha ouvido falar nesse Sir Percival, e aí eu fiquei meio tipo assim, cara, eu conheço esse nome de algum lugar. Aí depois que eu terminei o livro, eu fui pesquisar, fazer a pesquisa pra cá, e aí esse Sir Percival, ele é uma figura dos ciclos arturianos. Só que eu conheço os ciclos arturianos muito mais pelo que a gente tem, por exemplo, no... aquele que a gente já leu aqui, no primeiro ano do livro, Brumas de Avalon, obrigada. No Brumas de Avalon. E eu não sabia. E no Brumas de Avalon, o Sir Percival, ele vai ser substituído por um outro personagem chamado Sir Galahad. Então a gente tem esses dois personagens, na verdade, sendo um, mas eu conhecia como Sir Galahad. O Sir Percival, ele vai ser o cavaleiro da Távola Redonda mais virtuoso que vai, por sinal, ir e encontrar o Graal, né? E você também tem outra citação, que é essa aqui eu matei a pau, que eu quase berrei, que é uma citação a Graciosa e Percinet, que nós já fizemos aqui no livro especial de outubro de Graciosa e Percinet. E aqui eu achei muito louco, porque eles são citados em um determinado momento como sendo um conto de fadas, mas em uma fase do livro, o gente, vamos chamar ele de Ano. O Ano, ele vai aparecer em um castelo que claramente fica dentro de uma floresta e ele descreve como sendo um castelo do mundo das fadas, um castelo habitado por fadas. Ele também encontra criaturas que são estátuas vivas, ele se apaixona por uma dessas estátuas, que por sinal é a estátua lá do Pigmalião, ele vai se apaixonar por ela, enfim.
muitas coisas acontecem nesse livro. Mas o que eu queria trazer aqui é porque ele primeiro cita, né, como eu falei, a Graciosa Percinet como sendo um conto de fadas, e depois ele encontra esse castelo. E, cara, se você se lembra, no castelo lá tem um castelo do Graciosa Percinet que fica dentro de uma floresta. E o Percinet, a gente chegou à conclusão, discutindo juntos, que ele é o príncipe das fadas. Então, ficou na minha cabeça que, na verdade, o castelo onde o Ano vai... Opa, chegou e-mail. O castelo para onde o Ano vai é, na verdade, o castelo do Percinet. É um castelo do Reino das Fadas. É o castelo da maior... do Rei das Fadas, que no final vai ser o Percinet, junto com sua Rainha Graciosa. Eles não aparecem, tá? Eles só são citados como um conto de fadas. Mas, para mim... tomei como real isso. Tomei como real. Aliás, é nesse castelo também que ele vai encontrar uma gigantesca biblioteca. Ele, então, vai ficar lendo os livros. E aí, dentro desse livro, ele vai pegar um livro e vai ler a história do Cosmo, que é um herói de um livro que ele está lendo. E aí, esse livro vai ter um livro dentro dele. E você descobre a história inteira do cara. E, mais uma vez, você tem a dualidade sendo demonstrada nessa história, que é o livro dentro do livro, através do significado do espelho, que é um cara que vê uma menina no espelho, tal. Gente, assim, esse livro é fantástico, mas é um livro que não é para ser lido com pressa. Aliás, eu várias vezes me peguei relendo coisa, porque eu falei, peraí, eu não tô entendendo direito. Porque é um livro que, por causa da narrativa onírica, onde você não tem grandes detalhamentos, onde as coisas mudam, onde você, na verdade, do nada chegou em algum lugar, você acaba se perdendo. Eu me perdi várias vezes nesse livro. E como ele traz muita citação e muita temática, mais uma vez, esse livro ele não é só um conto de fadas. Ele é um livro de crônica, de ciclo arturiano, ele é um livro metalinguístico, já que vai ter um livro dentro de um livro. Ele é um livro que tem... raízes em mitos gregos. Cara, é muita coisa acontecendo junto. Não sei descrever, é um calendoscópio de histórias e mitos colocados juntos e costurados por uma fada, entendeu? Esse livro é muito legal, mas eu particularmente não vejo crianças lendo isso. Aliás, a gente vai conversar sobre uma situação desse livro na segunda parte do episódio. E quando eu fui pesquisar sobre essa situação, eu fui ler Goodreads, né? Porque quando eu tô desesperada para saber se eu tô errada ou não, numa coisa que eu entendi, eu vou ler Goodreads. Que eles são as pessoas, para quem não conhece, é um site, também um aplicativo, onde você ranqueia o livro que você leu e você, inclusive, pode fazer alguns comentários sobre o livro. E aí eu li várias pessoas falando assim, pô, gosto muito desse livro. Li quando eu tinha 9 anos, li quando eu tinha 12, li quando eu tinha 16, li depois que eu casei, li para os meus filhos, agora com 38. Então eu acho que é um livro, não tão quanto o Pequeno Príncipe, mas eu acho que é um livro que a cada leitura você vai descobrindo coisas novas, porque você tem um lastro, não só maduro, né? Porque eu não acho que seja um livro que tenha tanto peso de filosofias e autoconhecimento para o leitor, mas eu acho que você vai ganhando bagagem de citação e bagagem de conhecimento com o tempo, e aí você vai conseguindo entender e conseguindo pescar citações e alusões a outras histórias e outros mitos dentro desse livro. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro mais nova, eu não teria pego muita coisa, como, por exemplo, o próprio Sir Percival, que eu não peguei. Eu só achei que eu já tinha ouvido falar esse nome em algum lugar, e aí no final era o Sir Galahad, mas o Graciosa Percinet eu teria pego, mas eu não teria entendido realmente que talvez aquele castelo é o castelo da história de Graciosa Percinet. Mas, mais uma vez, isso é uma interpretação minha. Enfim, a gente está indo agora para a segunda parte do episódio. E lá eu vou, na verdade, dar uma pincelada no final, porque eu acho que esse livro precisa ser lido. Como eu falei, é muita coisa acontecendo, é muita jornada, é muito personagem sendo encontrado. E sem falar que eu acho que é um livro muito legal para ser lido. Mas passar por cada pedaço da história, eu ia ficar aqui 3 horas falando. Então eu só vou dar uma pinceladinha no final. Mas eu quero realmente pegar o segundo bloco do Li no Livro para conversar com vocês sobre a questão sexual dentro dessa história, que foi uma questão que eu não vi ninguém comentando em todas as resenhas que eu li desse livro, tá bom?
Então, solta a vinheta que eu volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Então, esse livro tem 2 situações que me deixam muito encafifada e eu vou abrir meu coração para vocês e vocês depois coloquem lá nos comentários. Se você está pelo Spotify, acho que é mais fácil, que tem uma aba de comentários. Se não, quando eu colocar o post de referência desse livro lá no meu Instagram, @liviamulder, coloca também nos comentários o que você achou. Então, tem 2 situações nesse livro que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A primeira situação ele tá apaixonado por essa estátua de mármore, que é a estátua do Pigmalião. Ele reencontra ela lá nesse castelo, tem várias estátuas que se mexem, mas elas não querem se mexer para ele. Ele sai da sala, escuta ela se mexer, tal. E aí, essa moça, essa estátua de mármore, ela tem uma hora que ele encontra com ela nesse castelo e ela sai correndo para a floresta. E ela tá com uma orbe de luz na mão dela. Ó, me acompanha para ver se eu não tô ficando louca. Ela tá com uma orbe de luz na mão dela. Aí ele se encontra ela na floresta, que ela fugiu dele, e ele pega e toma a orbe de luz dela. E ela fala assim, não, me devolve. E ele começa a brincar e ela começa a chorar, não, por favor, me dá minha orbe. Ele quebra a orbe de luz, porque é um babaca, né? Quebra a orbe de luz dela. E aí, quando ele quebra, ela tem uma crise de choro e fala assim, eu nunca quis, por que você fez isso comigo? E sai correndo. E aí ele também depois fala que se sentiu culpado e tal. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu li isso, eu fiquei assim, eu acabei de ler uma cena de estupro, de perda de virgindade através de estupro, porque ficou uma coisa meio... É uma cena que, pra mim, eu li desde o começo da cena com uma tensão sexual, assim. Ela fala, não, ele ignorar, ele quebrar essa ordem de luz, que podemos, então, interpretar como a pureza dela, e como quebra, algo que se quebra não volta mais, né? Era de vidro a orbe de luz, se quebra não volta mais. E ela fala assim pra ele, não, eu não queria, eu nunca quis. E sai correndo, e ele se sente culpado também. Sabe, sei lá, me deu uma vibe meio final do primeiro ato de Despertar da Primavera, sabe? Que tem uma cena de quero, não quero, e acaba meio que virando um estupro no final. Eu não sei se vocês já assistiram Despertar da Primavera. Eu vi o musical, eu sei que é uma peça, mas eu só vi o musical. E o musical tem essa cena meio ambígua, de que eles são meio que apaixonados, mas ela não quer, porque ela tá assustada, ela é muito pura, ninguém nunca ensinou nada pra ela, e aí ele vai meio que força uma situação de sexual com ela e tira a virgindade. Que, cara, gostando ou não da menina, é estupro, né? É estupro esse nome, tá bom? Vamos deixar isso claro. Então, isso me acendeu uma red flag aqui no livro. Mas aí eu continuei vivendo minha vida, né? Terminando o livro. Cara, aí a gente vai parar numa outra situação em que ele tem várias fadas ao redor dele e ele conta para essas fadas como é a vida no mundo dos humanos. E aí ele fala, inclusive, entre um casal, como é um casal se relacionando. Porque nesse mundo das fadas, as fadas não têm relação sexual uma com a outra. E aí ele fala como seria, então, o amor entre um homem e uma mulher humanas e como eles têm um encontro sexual e tal. Uma dessas fadas, ela fica mas com tanto tesão, gente, juro, não é o que está escrito no livro, mas foi assim que eu interpretei. A bichinha fica com tanto tesão que ela morre. Ela morre de tesão. Ela literalmente, ela fica com tanto anseio de ser amada daquela forma, e como ele especificamente fala de um encontro sexual entre um casal humano, ela quer, obviamente, transar. E que, aí, o que acontece? Ela resolve, então, que ela não se aguenta de vontade de dar, coitada. Ela vai pra debaixo de uma árvore e morre. Então eu fiquei pensando assim, tipo assim, cara, não é possível que só eu tô vendo isso. Ah, mas Liv, ele era um pastor, ele era um ministro, tal. Ok, gente, mas pelo amor de Deus, né? A gente tem muita situação sexual na Bíblia. Muita. Inclusive umas meio creepies, assim, sabe? De filha que estupra o pai, sabe? Umas coisas meio creepy, né? Sodoma e Gomorra, tá lá.
sei lá quem, acho que foi Jó que ofereceu as filhas para serem estupradas por um monte de gente para que ninguém entrasse numa cidade. Enfim, gente, faz muito tempo que eu não estudo Bíblia, graças a Deus. Então, assim, você tem situações muito sexuais na Bíblia. E a gente tem que lembrar também que mesmo que isso aqui seja uma história de conto de fadas, você tem muitas situações que fazem alusão à sexualidade em contos de fadas. Branca de Neve come uma maçã envenenada. Maçã que, vamos lembrar, é o símbolo do pecado original. Ela mora com 7 homens, né? A pobre da Bela Adormecida, eu ia falar Aurora, mas a Aurora especificamente é da Disney. Da Bela Adormecida, que cai em sono quando pica o dedo numa roca, lembrando que isso é claramente uma alusão à primeira menarca, né? Que é a primeira menstruação. E depois, nos contos originais, né, nos primórdios da história da Bela Adormecida, ela não é despertada. Não sei se vocês sabem disso, se não souberem, estão sabendo agora. Ela não é despertada com um beijo do príncipe. Ela é despertada com os filhos nascendo, porque ela foi também violentada enquanto estava dormindo. E aí ela engravida e quando os bebês nascem, ela é despertada. Então, assim, e outra coisa, a mesma coisa a Rapunzel, que o cara, a mãe lá da Rapunzel descobre que o cara tá indo visitar a Rapunzel, desvirgem na Rapunzel, ela fura os olhos dele, sabe? Tem umas coisas meio assim nas histórias de contos de fadas. Então, assim, eu fiquei muito pensando assim, cara, pra mim é isso, não tem como você interpretar de outro jeito. A fada morreu de tesão, a pobre da estátua de mármore foi violentada. Aí eu falei assim, ok, vamos procurar uma segunda opinião, né? Vamos ler Goodreads, vamos ver resenha, tal. Ninguém cita isso. Ninguém cita isso. Ninguém. É desesperador. Porque é uma parte, acho que até que importante da história, né? Desesperador. Ninguém cita isso. Aí eu encontrei uma booktuber que é muito famosa, não vou citar o nome dela aqui por questões, inclusive, políticas, mas ela é muito famosa. E aí ela faz um programa sobre fantastes e ela cita a situação da fada que morre. Só que ela não fala sobre o que ele estava falando antes. Ela fala assim, então, ele conta para as fadas a diferença entre o mundo das fadas e o mundo humano e essa diferença é tão tensa que uma fada morre de tristeza. Eu fiquei assim, oi? Morre de tristeza, minha filha? Sério mesmo? Eu meio que pensei assim, gente, eu acho que eu tô ficando louca. Acho que eu tô ficando louca. Porque não é possível, cara. Eu fiquei... Enfim, pra mim é muito óbvio essa interpretação. Mas eu queria muito que se você ler esse livro, ou vai ler esse livro depois de escutar esse episódio, por favor, leia e retorne pra mim. Pra falar assim, não, Lívia, você tá ficando louca, por favor, vai se tratar. Freud explica a sua fixação aí. Ou fala assim, não, realmente tem uma coisinha meio estranha aí e tal. Mas, enfim, é só isso que eu posso. Mas eu precisava muito trazer isso pra vocês, porque quando eu li, e ficou muito claro, e eu fui procurar e ninguém tava falando, eu fiquei assim, mesma coisa que eu senti lá no Problema dos Três Corpos, sobre, na verdade, ser tudo uma grande metáfora do capitalismo versus socialismo chinês. E aí eu fico meio triste, gente, porque eu queria muito, tipo... falar com alguém, sabe, sobre... E as pessoas nem citam isso. E eu fico, mas gente, leram com a bunda. Enfim, mas pro final do livro a gente vai ter essa história, que já foi uma história aqui de conto de fada, já foi uma história que flertou com mitos gregos, que já foi uma história que flertou com os círculos arturianos, virando, na verdade, um grande conto de cavalaria, né, onde ele vai se tornar um escudeiro do Sir Percival, ele também vai se tornar um cavaleiro por si só, ele vai enfrentar gigantes, e ele vai acabar falecendo. Ele vai ser morto. E ele vai ser morto como? Ele vai tentar destruir um ritual de magia negra, ele vai despertar uma fera, uma besta, enquanto isso, um monstro, e como um cavaleiro, ele vai matar esse monstro, mas também vai ser morto. E aí eu fiquei assim, caraca, esse livro é muito louco, ele tá virando... É que nem sonho mesmo, né? Sonho que vira pesadelo, que vira sonho de novo, que vira pesadelo, enfim. E aí ele vai ficar flutuando durante um tempo, o que me lembrou o final da Sereiazinha, já que estamos aqui todos conversando sobre contos de fadas, no final da Sereiazinha, até que ele acorda novamente na sua cama,
E aí ele encontra sua irmãzinha, e a irmãzinha dele fala que ele dormiu por 21 dias. 21 dias? Eu acho que era 21 dias. 21 dias. Nossa Senhora, foi picada pela mosca de Setsé, né? E aí fica essa coisa, tipo assim, nossa, será que eu sonhei? Será que eu não sonhei? Mas pra mim é bem claro que foi tudo um grande sonho, uma grande aventura, como se, na verdade, você só pudesse acessar o mundo das fadas através de sua imaginação e do seu inconsciente. Fim de Fanteixes. Mais uma vez, um livro muito interessante, muito legal, mas que eu, particularmente, no auge do meu TDAH, precisei reler alguns trechos. Porque para entender o que estava acontecendo, talvez seja um dos motivos pelo qual eu decidi não fazer do começo ao fim, porque realmente é muita coisa que ele vive. E segundo, eu acho que eu ia fazer um resumão meio mequetrefe aqui, se eu fosse começar a contar para vocês detalhes por detalhes. Porque é muita coisa acontecendo, eu tenho certeza que tem coisa que eu não vou lembrar. Mas enfim, acho que a gente conseguiu pincelar a maior parte da história. E eu vou pedir que você, por favor, fique de olho. O post de referência desse aqui vai ao ar no domingo, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores, alguns pagos, alguns gratuitos. Entre eles estamos. Vou começar a nomear porque tem muita gente que não sabe. YouTube Music, Apple Podcast, Google Podcast, que, se eu não me engano ia ser descontinuado, mas ainda tá no ar. A gente não tá no Deezer, tá? Mas estamos na Amazon Music, acho que eu já falei, no Spotify. A grande maioria você consegue me ouvir gratuitamente, mas você também tem, por exemplo, Spotify, que é pago. Mas se você não tem Spotify Premium, você também consegue me ouvir. Então, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos lá nas suas redes sociais. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas ou na última quinta-feira do mês, como essa, às 17 horas também, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.